Olá, meu nome é Antônio Marcos, sejam bem-vindos ao canal Dilema Urbano. Vou começar pedindo para vocês se inscreverem no canal porque hoje seremos detetives em Sherlock. Bom pessoal, esse é o Sherlock. Nele, teremos que descobrir quem é o autor de um crime brutal que acaba de acontecer em Londres. Nisso, teremos que usar o nosso raciocínio lógico e a nossa capacidade de dedução para descobrir quem dos 13 suspeitos é o verdadeiro autor do crime. Agora convido vocês a conhecerem os componentes do jogo. Bom, antes de mostrar os componentes do jogo, queria falar um pouquinho das mecânicas dele, que são gestão de mão, memória e dedução. Ele é um jogo aí que comporta de 2 a 4 pessoas e o tempo médio de partida é 15 minutos. Às vezes demora um pouco menos, vai depender aí da sorte e da capacidade de dedução de cada jogador na mesa. Então, vamos lá. O jogo acompanha esses escudos que servem como uma barreira para os seus adversários não verem as suas anotações. Atrás ele mostra quais são as ações que vocês podem fazer no turno de vocês. Então, vocês podem estar fazendo perguntas para todos os jogadores, para um jogador específico ou fazer uma acusação. Então ele vem com 4 escudos diferentes. E aí vocês vão entregar um para cada jogador que tiverem na mesa com vocês no momento da partida. Ele vem com esse bloquinho. É aqui que nós faremos as anotações do jogo, com o nome dos 13 suspeitos. Eu já vou explicar um pouquinho melhor o que são os símbolos aqui, tá? Essas são as cartas do jogo. E aqui são onde ficam os suspeitos do jogo, e a gente vai estar sempre sorteando secretamente um desses suspeitos para ser o autor, o assassino da rodada, né? E o manual de regras. Ele é bem simples, é um manual pequeno, tranquilo de aprender. Então, vamos lá. Como que o jogo funciona? A gente vai ter que dividir as cartas igualmente sempre para a quantidade de jogadores que estiverem na partida e vai restar uma carta. Exceto para 2 jogadores, onde ele tem uma variante diferente de jogar, tá? No manual explica. Com 2 jogadores vão sobrar 3 cartas, e aí uma das cartas que será o suspeito, e cada jogador vai fazer uma troca com uma das cartas da mesa e deixando uma outra aberta. Mas essa regrinha vocês podem ver no manual quando vocês adquirirem aí. Eu vou simular uma partida para 3 jogadores, que vai ser mais fácil a compreensão das regras, tá? Então vamos lá. Vamos supor que nós iremos fazer uma partida para 3 jogadores, então nós vamos pegar o baralho. Vamos embaralhar ele aqui. Iremos dividir em 3 partes iguais. Então, dessa forma, cada jogador vai ficar com um monte de 4 cartas e irá restar uma carta. Essa carta será o assassino da rodada. Então a gente vai entregar um escudo para cada jogador, certo? E entregando esses escudinhos para cada jogador, a gente vai entregar também uma folhinha dessa do bloquinho de anotações. O jogo ele não acompanha nenhum tipo de caneta ou lápis, então vocês têm que estar adquirindo aí separadamente para poder jogar. Cada um terá que ter alguma coisa para fazer a marcação.
Eu particularmente prefiro lápis e de preferência riscar bem leve para conseguir usar algumas vezes mais, né? Em uma partida a gente apaga e vai usando. Ele vem com bastante folhas, tá? No bloquinho, mas eu prefiro usar com lápis. E aí dessa forma sempre que eu vou jogar eu apago para jogar uma nova partida e depois a gente vai trocando conforme o uso, mas a gente aqui em casa prefere jogar assim dessa forma. Então a gente vai distribuir uma folhinha dessa para cada jogador. E cada jogador vai pegar o seu monte de cartas. E com isso, automaticamente, vocês já vão revelar aqui, e vocês já vão eliminar 4 suspeitos da lista de vocês, de possíveis assassinos da rodada. Nessa mão, por exemplo, eu já vou eliminar o Sebastian Moran, o James Moriarty, o Inspetor Gregson e o Mycroft Holmes. Então eu viria aqui na minha fichinha e faria um X no nome de cada suspeito que eu já descartei. Então aqui nós já descartaremos 4 suspeitos, certo? Então a gente tem que descobrir quem são os outros possíveis assassinos, né? Ficaram mais 9 nomes para a gente poder tentar descobrir quem é o cara que está aqui. Então como funciona? Cada rodada a gente pode fazer 2 tipos de pergunta para os jogadores da mesa. A primeira pergunta seria: quem tem um símbolo específico? Então, por exemplo, eu poderia perguntar: quem tem caveira? E quem estiver jogando não pode omitir informações, tem sempre que passar as informações corretas, não pode mentir, tá? Então, por exemplo, eu pergunto: quem tem caveira? E aí todos os jogadores que têm o símbolo de caveira vão falar: eu tenho. Vão falar que tem ou que não tem. Então aqui a gente vai anotar o nome, né, de quem estiver jogando, inclusive o seu nome próprio. E aí a gente vai marcar, por exemplo, o jogador B falou que tem uma caveira, a gente marca aqui. O jogador C também falou que tem uma caveira, a gente marca aqui. E se o outro jogador também tiver uma caveira, a gente marca aqui, ou seja, nós encontramos as 3 caveiras que podem existir nos possíveis suspeitos. Então todos os suspeitos que têm o símbolo de caveira automaticamente são eliminados. Eles não podem estar aqui porque nós já encontramos esses símbolos. E isso funciona para todos: o cachimbo, a lâmpada, o punho, a insígnia, o diário, o colar, o olho e a caveira. Cada jogador tem uma combinação única de símbolos. Então, para a gente poder descobrir quem que é o suspeito, a gente vai sempre fazendo essas perguntas para poder estar tentando adivinhar, né, quem está ali na mesa. Então a primeira pergunta a gente pergunta quem tem um símbolo e automaticamente a pessoa vai falar, não vai falar a quantidade, apenas se tem ou não. A segunda pergunta, aí a gente pode fazer para um jogador específico quantos símbolos ele tem. E aí a gente pode perguntar, por exemplo, jogador B, quantas insígnias você tem? E aí automaticamente ele tem que falar quantas insígnias ele tem. E como que a gente sabe quais símbolos a gente tem em quantidades? Então, nas cartas que nós temos na mão, elas já mostram os símbolos. Então, por exemplo, aqui, se alguém me perguntasse quantas caveiras eu tenho, eu teria que dizer que tenho 2 caveiras. Se alguém me perguntasse quantas lâmpadas eu tenho, 2 lâmpadas. 2 diários, uma insígnia e um punho. E um cachimbo. Esses são os símbolos que eu tenho aqui na minha mão. E com isso as pessoas perguntando, elas vão começar a deduzir quais cartas eu tenho para elas estarem eliminando aqui também. Então o jogo ele se passa dessa forma. Todo jogador vai poder fazer uma dessas 2 perguntas. E aí conforme vocês forem localizando todos os símbolos na mesa, vocês já podem ir descartando as possíveis cartas que estão com as pessoas ou que estão na mesa, né? Então, por exemplo, se vocês acharem todos os 5, as 5 insígnias, vocês podem eliminar automaticamente todos os 5 suspeitos que têm símbolo de insígnia, até vocês conseguirem chegar em uma conclusão de quem é a carta. E aí, na sua rodada, você pode falar que você quer fazer uma acusação. Então, você vai falar primeiro qual que é
o suspeito que você deduziu que seja o culpado. Então, vamos supor que eu acho que seja a Irene Adler. Então, eu vou pegar a carta e somente eu vou fazer a leitura. Por exemplo, eu falei que era Irene Adler e não é, é o Sherlock Holmes. Então, eu tô fora. Então eu falo, ó pessoal, eu errei, não é. E aí eu saio do jogo e os outros dois vão continuar no jogo de perguntas e respostas. E aí a outra pessoa fala, eu acho que é a senhora Hudson. E aí ele olha. Se não for, o outro jogador que sobrou automaticamente vence. Caso o jogador acerte, ele revela a carta para todas as pessoas verem que ele acertou e a partida se encerra. Bom, vamos para o próximo bloco para poder ouvir a análise final do jogo. Bom, esse é o Sherlock. É um jogo de dedução bem simples, rápido de aprender e de jogar também. As partidas não demoram, então vocês vão sempre querer jogar uma atrás da outra. Ele é tranquilo, tem uma boa interação com os jogadores na mesa. Acho que a quantidade de jogadores de 2 a 4, eu acredito que a interação fica melhor acima de 3 pessoas, ou na capacidade máxima dele, que são 4 pessoas. Já joguei partidas com 2 jogadores, ele gira legal, mas eu particularmente prefiro partidas acima de 3 pessoas. Ele tem um custo-benefício muito bacana, é um jogo barato, bem baratinho, e ele entrega uma experiência muito bacana. E por ser do universo Sherlock, eu gosto bastante, não sei vocês, mas eu gosto muito desse universo. E eu acho que um jogo de dedução com o universo do Sherlock é algo assim que não tem casamento melhor. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para vocês estarem recebendo sempre conteúdos de dilemas do dia a dia e entretenimento. Obrigado a todos e até a próxima!